nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios. Nós já há um tempo estamos tratando sobre família dentro da perspectiva bíblica, esse estudo bíblico aí sobre a família cristã. Estamos aí no tema: a família é um lugar de educação de modo integral. Nós já caminhamos aí razoavelmente bem, em vários pontos importantes dessa aula. E na semana passada começamos a tratar das questões mais práticas, exortações práticas da palavra de Deus, no que se refere à educação dos nossos filhos. Então, Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo 6, o verso é de número 4. Apenas a primeira parte do versículo, que vai nos trazer a primeira postura exigida aí na educação dos nossos filhos, né? No ponto que nós paramos. E a sequência do versículo vai apresentar mais um. Então nós vamos ler o versículo todo, mas o nosso foco, pelo menos no início, é a primeira parte do versículo. Então diz assim: todos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Voltando aqui rapidamente nos nossos slides, né, nós estamos tratando aí desse currículo aí sobre família, estamos no ponto 6 aqui, lugar de educação integral. Trabalhamos com aquela distinção entre educação e ensino, onde educação nós identificamos como a tarefa de transformar, de formar o ser, formar o caráter na perspectiva espiritual, cultural, social, enquanto que o ensino, puramente, nós estamos usando como a prática de passar uma informação. Né? Eu ensinei o meu filho a tocar violão. Ótimo. Eu ensino, você passa conhecimento. Ou a trocar o pneu do carro. Ótimo. Tem que ensinar isso mesmo. Mas a educação é a formação do caráter da criança, uma vez que a palavra do Senhor nos apresenta o fato de as crianças nascem estultas, nascem inclinadas para o pecado e obstinadas em rebeldia e em desprezar aquilo que é certo. Né? O fato de que a gente trata na escola dominical de como educar os nossos filhos, e não, você não precisa ter uma aula aqui para ensinar o seu filho como pecar. Já nasce sabendo desse negócio e continua desenvolvendo isso de uma maneira, parece que cada vez mais apurada, né? Tem criança que fica livre e solta, que os pais não trabalham com essa ideia da educação e ela vai ter um ambiente propício, portanto, para, infelizmente, dar vazão a todas as suas inclinações pecaminosas. O texto de Provérbios 22 nos chama a atenção para essa questão do ensino, que traduzido como ensino, mas a ideia do estar junto, né? Por isso ensina no caminho, e não simplesmente apontar o caminho. E vimos os motivos por que devemos criar os nossos filhos. E os dois motivos: primeiro, porque é uma ordem de Deus. Deus manda vocês educar os seus filhos. E, como já dissemos, porque elas são pecadoras e carentes da glória de Deus, como todos filhos de Adão. Ciente de que é uma ordem de Deus e que as crianças são pecadoras e precisam, portanto, de educação, nós trabalhamos com alguns princípios para a educação dos nossos filhos. 3, basicamente. Primeira é ter uma fonte de autoridade na educação. As duas últimas gerações ficaram um pouco perdidas, né? Inclusive gerações de crentes, final de 70, em especial década de 80, a igreja foi muito influenciada pelas ciências humanas, né? Você tinha pastor que usava mais a psicologia como autoridade do que a própria escritura.
E alguns padrões foram colocados nessa geração que agora, quando eles são pais, eles estão meio perdidos. Você precisa voltar ao princípio original. A Bíblia é a única regra de fé e prática. As ciências, elas vão nos auxiliar, mas sempre numa perspectiva de submissão à prescrição bíblica. Se a psicologia mandar você fazer algo que a Bíblia diz para você não fazer, você fica com a Bíblia. Se a pedagogia, da mesma forma, antropologia, sociologia, psicopedagogia, qualquer outra coisa, se ela for além daquilo que a Bíblia diz, fique com as Escrituras. A palavra é eterna. A psicologia muda, né? É uma ciência nova. Estamos aí tratando de 200 anos. Então, não é confiável. A palavra é eterna, confiável. Então, ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Depois nós vimos que o segundo princípio é que a tarefa é do casal. E se a criança não for bem educada, o prejuízo é dos dois. Apesar de que a palavra de Deus vai nos chamar a atenção de que há uma responsabilidade a mais na figura masculina. Afinal de contas, ele é o líder da casa, ele é o cabeça, o sacerdote do lar, né? Aquele que é o responsável para prestar contas pela sua família, inclusive espiritualmente falando. Então, tem pai que terceiriza a educação totalmente para a mãe, e aí depois não dá certo. Aí ele fala assim, o jeito que aquela mãe criou. Isso não isenta a sua responsabilidade, meu amigo. Né? É a ideia da patente militar. Se você é o capitão, se o soldado não realizou corretamente a função que você teria que fiscalizar, não adianta falar, mas foi o soldado Garcia que falhou. Não, você como o estrelado vai ser cobrado e cobrado duramente, porque a sua responsabilidade de liderança era maior. Então, se a sua família der certo, obviamente é um trabalho coletivo. Mas se falhar, a responsabilidade maior é do líder, cabeça. Por isso que você não pode ser um banana na vida, em nenhuma área, nem espiritual, nem cultural, e muito menos na sua família. Bom? E vimos também que além dessa consciência do casal que não pode terceirizar, né, nem para os avós, nem para a igreja, para a creche, para babá, para coisa nenhuma, a responsabilidade é do pai e da mãe, nós vimos também o terceiro princípio, que é uma atividade que exige investimento de tempo de modo integral e por toda a vida. Você não aposenta da tarefa de educar os seus filhos. Né? Você pode estar lá, estilo nosso irmão Osiel, né, 93 para 94, o filho na faixa aí dos 70 alguma coisa, e mesmo assim a responsabilidade dele continua sendo pai, continua de vez em quando falando assim, Fran, cuidado, hein? Lembra que eu te ensinei quando você tinha 5 anos de idade? Lembrando você. Por toda a vida. Então, diante desses princípios, nós tratamos aí que esse investimento você tem que focar em 3 áreas especiais. O mandato espiritual, o mandato social, o mandato cultural. Você tem que ensinar o seu filho a ser crente e não religioso. Educação, formação de caráter, formação do ser. Ensino, compartilhar de conhecimento. Então, tem pais que ensinam os filhos a serem religiosos. O filho sabe fazer a oração do Pai Nosso, sabe o Salmo 23 de cor, canta a musiquinha, o hino da Estrela d'Alva. Beleza, você passou informações para ele. Só que ensinar a ser religioso não resolve o problema. Você tem que educá-lo a temer a Deus e andar nos seus caminhos, independente se você está junto ou não. Né? É aquilo que eu tenho falado e tenho batido nessa técnica, é justamente para dar uma chocada. Vira e mexe, você encontra pessoas numa situação deplorável, né? De fracasso, às vezes
jogado numa sarjeta, o cachorro lambendo a boca, de tão viciado e bêbado que está. E você vai conversar com ele e fala: o Senhor é o meu pastor e nada. E aí ele já emenda um hino do inário que nem você conhecia. Já viveu alguma situação assim? Principalmente evangelismo de rua? Mas você fala assim: meu amigo, mas que situação? Não, eu já fui da igreja, minha mãe, meu pai era não sei o quê. Veja, ensinou, mas não educou. O foco aqui nessa aula é educação. Você tem que formar isso no caráter. Inculcar, como o Deuteronômio vai dizer, nas 3 áreas aqui. Então, esses são os princípios. Tudo bem? Depois nós caminhamos que, em posse disso, né, ter a Bíblia como fonte de regra e prática, saber que é uma atividade do casal, investir tempo de modo integral por toda a vida, nós caminhamos com a seguinte questão: mas como fazer isso, pastor? Como educá-los, então, de acordo com esses princípios? Né? Como usar isso? Então, aí nós começamos a tratar de algumas posturas práticas. O Salmo 127, que estudamos semana passada, fala que você tem que considerar o seu filho como herança, como bênção, como galardão, como presente de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer em relação aos seus filhos é entender que ele não é peso, de que ele não é estorvo, de que ele não é gasto. Principalmente no contexto de hoje, né? As pessoas não querem ter filhos porque um dos argumentos é: não é caro. Só que aí no hobby dela, ela compra lá, sei lá, eu compro uma carretilha de 10 mil reais. Vai pescar uma vez a cada 10 anos. Não, mas filho é muito caro. Eu vi um vídeo essa semana do casal chegando para os pais, né? Sogro, falando assim: olha, eu sei que vocês querem ter netos, mas então vamos combinar aqui o negócio. A gente vai começar um projeto aí de produzir alguns netos. Quanto vocês querem? Aí os dois, tá bom. Então, só que o negócio é o seguinte: tem fralda, tem escola, tem não sei o que, tarará. Nós vamos fazer um acordo aqui, um contrato. Se vocês ajudarem nós vamos fazer os netos de vocês. Aí o cara filma isso, põe na internet como se fosse um negócio, coisa boa ainda para se fazer, né? E os avós, os projetos de avós, né, desejosos de ter um neto. Não, nós pagamos tudo. Pode pôr. Combinado? Tá gravando, hein? Não, pode gravar. Aí você fala assim: meu Deus, que sociedade doente é essa, nós estamos vivendo? Onde o projeto de pai e de mãe está jogando a responsabilidade da educação, do custo sobre os avós, para suprir só uma situação social. Nós demos netos para os nossos pais. Isso é ridículo. E dentro da visão bíblica, tinha que ser algo extremamente natural. Né? Ter filhos, ter descendência e o cuidar dessas crianças na perspectiva que a Bíblia nos ensina. Então tem gente que filho é, sei lá, é um projeto social, só para falar que tem. Né? É igual esteira. Não é assim? Virou cabideiro já há muito tempo. Tem samambaia já produzindo, pendurada nas esteiras. Mas eu tenho esteira. Você cuida da sua saúde? Sim, tem uma esteira. A esteira é de aranha até, sabe-se lá não é. Então, é só um status. Filho não é isso. É muito diferente. Então, você tem que considerar ele como bênção, como galardão, como presente de Deus. Se na sua cabeça o filho for um peso, um estorvo, a probabilidade de dar errado a educação dele vai ser muito grande. E aí, trabalhamos na segunda parte da semana passada, o texto que lemos, Efésios 6,4, que a segunda postura que você tem que fazer, além de amá-lo,
é não provocar a ira. E aí nós trabalhamos nesse ponto, dizendo que um dos erros práticos na educação dos nossos filhos é quando o seu exemplo e a sua postura provoca a ira neles. E aí até usamos alguns exemplos da semana passada, que se eu fizesse contigo, você ia ficar bravo comigo, eu ia te produzir ira. Só que a gente acaba fazendo isso com os nossos filhos. Sabe aquela situação? O pai faz, aí o filho vai fazer, você dá uma dura nele. Situação simples, no dia a dia. Está lá sentado à mesa do café e o pai resolve, sei lá dar uma beliscada no bolo. Casquinha do bolo. Tá? Escola. Você vai lá, tá puntado, nossa, beleza. Aí o moleque vai pôr a mão no bolo, você pá! Oi, que coisa mal educado, pôr a mão no bolo, a faca aí do seu lado. Mas você acabou de beliscar o bolo. Isso provoca ira? Sim ou não? É lógico. O menino olha para você lá, você assistindo futebol lá, dedão lá no sério, né? Tá assistindo, você tá atento lá, seu vai. Aí dali a pouco você olha, o Juninho tá lá brincando, coçando o nariz, igualzinho. Seu porco, não faz um negócio desse. Isso provoca ira, sim ou não? Mas o cara acabou de fazer o que eu não posso. São situações que provocam ira. Não provocar a ira dos filhos significa que o pai deve exercer o seu papel de forma adequada e correta. Ser exemplo, sem abusos, sem exageros, cuidando para que os seus filhos sigam alegremente as suas orientações. Como a gente tem falado, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Então, deve cuidar para não deixar os filhos irados pelo emprego errado da sua autoridade. E às vezes a criança vai dizer, mas o senhor comeu a cacete, mas eu sou o pai. Quem comprou o bolo fui eu. Isso ira ou não? Qualquer um, né? Fica tiriri. E aí, tratando ainda desse ponto, nós começamos a semana passada a falar de algumas situações práticas. Então vamos lá, irmãos. A superproteção ou a superindulgência, que é os pais permissivos. Isso traz ira. O equilíbrio é a palavra-chave da educação. Né? Então, pais que pegam demais na superproteção. Lembra do Juninho, 14 anos, ganhou a primeira bicicleta, e aí você mandou o Luciano soldar 2 rodinhas, né? Porque você está com medo do Juninho, com 14 anos, não ter o equilíbrio necessário para aprender a andar de bicicleta. Isso é superproteção. Você acha que o filho vai ficar feliz? E aí você fala ainda para ele assim, ó, te inscrevi no passeio ciclístico do condomínio. Pega lá sua bicicletinha. Aí põe capacete, moleque, cotoveleira, não sei o quê, enrola no papel filme, fala assim, agora vai. Isso vai irritar tremendamente. E, na verdade, a superproteção dos pais demonstra mais insegurança do pai e da mãe, egoísmo, do que propriamente proteção. Né? Então, cuidado com isso. E a permissividade, de igual forma. Isso nós já falamos. Favoritismo e desprezo. Pais que têm filhos favoritos e que fazem questão de comparar isso com os demais filhos. Você não é igual o fulano. Porque o seu irmão tirou 10 em artes plásticas. Você não. Você tirou 5. Aí você fala, pai, mas eu tirei 10 em matemática. O que é matemática? O que é matemática? Artes plásticas dele, 10. Você tirou 5. Pai, mas eu tirei 8 em português. O que é português? Artes plásticas.
matemáticas. Ele tirou 10. Você tirou seu burro. O moleque tirou 10 em matemática. Só que o meu favoritismo me conduz a focar só aquilo que eu quero no filho favorito. Você acha que isso traz ira ou não? Cuidado. E o desprezo. A criança pequena, né? Eu falo isso aqui no encontro de casais. Eu não quero deixá-lo constrangido. Mas quem tem filho pequeno sabe que vai ter um momento que você vai ter que ensinar o seu filho pequeno a usar o piniquinho. Sim, todo mundo tem filho já passou por esse negócio de ensinar piniquinho. Verdade? Hoje tem piniquinho com luzinha, fala 3 idiomas, né? Tá, na nossa época, pegar uma lata lá e vamos lá, vamos ensinar os meninos a usar piniquinho. Era assim? Tá. Aí, você incentivava a criança a usar o bendito piniquinho, tirando a fralda, aquela coisa toda. Aí, o que ele faz? Primeira vez que ele vai lá e faz a obra dele, ele vai querer te chamar. Todo feliz. Aí, cara, você está trabalhando com a educação dele, te ensinando. Aí, na hora que você chega, você nossa, da onde saiu esse demônio? O menino vai falar assim, não faço mais. Se é para fazer o negócio, não, então não faço mais. Não. O pai tem que ser intencional. Eu sei como que é o negócio, mas eu tive 3 filhos, então eu sei como é. Você já, nossa, que coisa mais bonita. Você que fez, né? Nossa, agora vamos jogar no privadão. Dá tchau, cocô. Você tem que... Agora, se você despreza o cocô dele, você trava o moleque. Coisa que você podia ensinar em 1, 2 meses, às vezes fica lá o Juninho, com 5 anos ainda não aprendeu esse negócio, 7 anos ainda não aprendeu esse negócio, porque você não soube lidar com aquela situação. Educar, meu amigo, significa que você tem que saber lidar até com o cocô. Porque senão você vai criar situações que a criança não vai entender. Mas peraí, ele me mandou fazer, agora que eu faço, ele agora está reclamando que eu fiz. Isso ira? Claro. Porque se eu faço na fralda, ele briga. Se eu faço lá, ele reclama. E agora? Onde que eu faço? Aí tem uns que fazem escondido, pega e esconde aí depois. Né? Claro, está em confusão. Cuidado com essas coisas. Vamos lá, vamos caminhar. Desestímulo e metas irreais. O pai às vezes quer projetar, né, alguma situação no filho ou quer até descontar suas frustrações. O menino tem lá, sei lá, 7 anos, está aprendendo a amarrar o sapato. Aí ele vai lá e faz um negócio qualquer lá. Você fala, não adianta. Você deve ter algum problema. Vou comprar um Crocs, que ele não precisa amarrar. O moleque fica com Crocs até os 40 anos. Você desestímulo. Educação, meu amigo, exige repetição, exige você tolerar o erro, fazer quantas vezes for necessária. Porque se você usar o desestímulo, você vai fracassar. Isso produz ira. Porque ele vai chegar na escolinha, tá todo mundo amarrando o sapato. E ele não consegue. Isso vai deixar ele nervoso. Sim ou não? É lógico, pai. Eu não sei como que hoje acontece, né? Mas na época da escola, eu lembro que tinha lá uns 4. Sim, a Vani deve ter usado isso aqui quando deu aula. Você deu aula para pequenininho também, Vani? Só dos grandão. Pequenininho ninguém aguenta, né? Só mãe. Então, mas para as mães, para as professoras, tinha um quadrinho assim, que tinha um que era para você pôr o botão, tinha um que era para você passar o cadarço, tá? E tinha um do zíper. Vocês chegaram a ver isso quando vocês eram criança? Não.
Vocês aprenderam na marra. Aprenderam na marra, Julinha? Não, nós tínhamos um treinamento na escola. Mas, veja, tem pai que não faz isso. E é mais fácil você ensinar o seu filho a dar o laço no calçado ou pôr um tênis de enfiar nele, de elástico. O que é mais fácil? Relaxa. Aí fica o moleque com aquele pé de pato, chato, feio. Pé já é feio, mas, né? Porque você não quis estimular ele a aprender uma situação nova. E lá na frente, isso vai trazer problema para a criança. Então, estimular faz parte. Agora, estimular com aquilo que é possível. Metas irreais não vai dar certo. Seu filho tem 70 centímetros de altura. Você vai querer falar, ó, vamos pular 1,12 m. É irreal isso. Tá? E aí você fala, vai, vamos. Eu vi os filhos dos russos pulam. Por que você não pula? Você já viu aqueles treinamentos da União Soviética lá? Fazer os menininhos ficar pulando e tal. Eu vi um vídeo dos russos, eles pulam. Por que você não pula? Meta irreal, meu amigo. Não dá para você fazer isso, não. Isso vai produzir ira. O que mais? Condescendência, que pode ser duplo, né? Tanto no sentido positivo ou negativo. Que é a complacência, tudo bem, mas tem a condescendência no sentido de humilhação. É nesse sentido que eu estou falando. Não faça isso. Na educação, para não provocar ira, você tem que elogiar e ter empatia nos pequenos avanços. Porque para a criança, um pequeno avanço, uma pequena coisa que ela faz é algo absurdo. Se você começar a humilhar ele, mas não aprende mesmo, hein? Não tem jeito mesmo, hein? Você já tem 2 anos e não consegue falar paralelepípedo. Né? Lava o prato de fruta. Como você não consegue falar um negócio desse? Conheço adulto que até hoje não consegue falar problema. Pastor, estou com um problema em casa. Meu amigo, é matemática. Qual é o seu problema? Nossa, um problema. E aí com o filho, você não consegue falar prato e fruta. Humilha. Faz não. Se irrita. Isso gera ira. Disciplina excessiva. Disciplina no sentido de correção constante. O moleque senta. Fala, não é assim que senta. Menina, né? Fecha essa perna. 32 aninhos. Fecha essa perna. A menina fecha a perna. Cruza a perna. Cruza a perna. Cruza essa mão. Cruza aqui. Corta a minha perna e meus braços, pelo amor de Deus. Eu não aguento a minha mãe reclamando do jeito que eu sento, do jeito que eu ponho a mão. Isso irrita, isso produz ira. Cuidado. E viver de um modo incorreto. Seu exemplo, como eu disse no início, né? Você vive de um modo incorreto e exige uma postura diferente do seu filho. Isso irrita qualquer um. Até o seu cônjuge vai irritar, você pode ter certeza. Se você tem uma prática que é incorreta, isso vai irritar todo mundo. Ainda mais os seus filhos que estão nesse processo de educação. Tudo bem? Então, posturas para você aplicar os princípios lá. Ama, seu filho não é peso, seu filho não é estorvo, seu filho não é gasto, seu filho é galardão, é bênção. E não provoque a ira. Terceira postura. Vamos para Provérbios 29. Provérbios capítulo 29, verso de número 17. O livro de Provérbios vai trazer vários textos relacionados ao ensino de crianças, tá? Lembrando que nós temos uma playlist lá do YouTube,
no estudo sobre o livro de Provérbios, tem uma aula específica só sobre criação de filhos também, só usando os provérbios. Então, se você tiver interesse, procura lá no playlist lá da página do YouTube da igreja, procura lá Estudos de Provérbios, vai na playlist, aí vai ter uma lá específica só criação de filhos, todos os provérbios, focado só no livro de Provérbios, sobre os preceitos e princípios que Provérbios nos traz a respeito da educação. Então vamos lá, verso 17. Vamos ler todos juntos? Diz assim: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Veja, Deus exige, coloca como imperativo a ideia da educação e como postura para que a educação seja feita, a correção faz parte desse processo. Ah, não, ele é muito pequenininho, pastor. Para a mãe, o filho nunca cresce. A mãe tem 80, o filho tem 60, ela fala assim, ele é muito pequenininho, pastor. Então, se você for usar o parâmetro da mãe de quando deve receber instrução e correção, sabe quando vai fazer? Nunca. Tem um humorista cristão, né? Você deve ter visto esse vídeo. Ele falando assim, a mulher dele estava grávida, aí a mulher falava assim, fala com o bebê, ele entende. Você viu esse vídeo? Viu não? Não? A mulher está grávida, ele chega com uma... Ei, fala com o bebê, ele entende. Aí o cara põe o corpo perto da barriga, né? Ô bebê, que papai. A mulher, mexeu. Ela está entendendo tudo. Ele entende. Aí, pô. Aí a sogra fala, você tem falado do bebê? Porque ele entende. Aí a gente está os 9 meses inteiros falando do bebê. Porque o bebê entende. Aí o moleque nasce, com 2 anos, fazendo a maior arruaça. O pai fala assim, fulano, Juninho, não é assim. Aí a mãe fala, por que você está falando duro com o bebê? Ele não entende. Meu Deus do céu. Como que eu vou fazer um negócio desse, cara? A Bíblia diz, corrige, disciplina, corrige o seu filho. Isso te dará descanso, te dará delícias. Um filho bem educado, irmãos, traz paz no coração. Então, quanto antes você começar a corrigir, a educar o seu filho, a disciplinar o seu filho, mais cedo você vai ter tranquilidade. Tem uns que vão demorar mais, é fato. Tem outros que vão pegar o esquema, né? Como já contei aqui a história, estava em 2013, o Samuel tinha 4 a 5 anos, mais ou menos, e aí aconteceu uma situação lá que eu corrigi e apliquei uma disciplina física, né? Eu dava uns tapinhas lá, lembro que eu usava o método sempre, no máximo 3 palmadas, para não me exceder, porque tinha hora que dava vontade de dar uns 15, né? Então, eu como limite, sempre. Erros simples, uma palmadinha, dependendo do caso, 2 palmadinhas, e tinham o máximo. Eu acho que você já lembra que eu já falei aqui qual que era. Quando mentir. Mentiu, 3 palmadas. Era pena máxima. E aí apareceu uma situação lá, alguém fez alguma arte e foi o Gasparzinho, o fantasminha camarada que fez, porque nenhum dos 3 tinha feito a arte. De vez em quando o fantasminha aparece lá na sua casa também, que eu sei. Né? Quem que fez isso? Ninguém. Fantasminha. Né? Gasparzinho apareceu. Ou então, você pergunta assim, quem quebrou tal coisa? Aí ele fala assim, já faz tempo. Eu não perguntei quanto tempo, pai. Eu perguntei quem quebrou. Não é assim? Aí você vai, eu tinha mentido. Falei, vamos ficar então, combinado não é caro, nós tínhamos combinado, tal, descobrimos a sua mentira, né? Tal, se assim, então, 3 palmadas aí, vamos lá.
vira aí ele falou assim, eu não gosto de apanhar. Aí eu olhei para ele e falei, maravilha, nós temos um acordo, eu não gosto de bater. Vamos fazer um acordo? Você não mente mais e eu não te bato mais. Ali caiu a ficha do miserável. Ele até vinha, mas ele lembrava, eu não gosto de apanhar. Aí ele falava a verdade. É lógico que ainda foi um processo, de vez em quando tinha lá uma recaída, né? Mas já fez ele pensar. Se eu não gosto de apanhar, meu pai não gosta de bater, eu só apanho se eu fizer determinada coisa, então eu paro de fazer determinada coisa e eu não apanho. Olha que coisa simples de ser realizada. Isso faz parte da correção, da disciplina. Vai ter algumas, outras vezes você vai ter que recorrer? Vai, mas faz parte. Se você largar, Provérbios vai dizer, olha, a mãe que não disciplina vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Então veja, disciplinar os filhos é necessário. Um dos autores que nós estamos seguindo, o Dr. Van Groningen ou o Reverendo Augusto, é amigo, vai dizer assim, a palavra disciplina vem do latim e significa ação de aprender, instruir-se. O seu objetivo é ensinar a criança a autogovernar-se e a desenvolver limites internos. É um processo. Até hoje, não importa a idade que você tem, a gente ainda está nesse processo de disciplina, né? De autocontrole, de autogoverno. Então é lógico que você não vai pôr uma meta irreal lá para o seu filho, se você ainda sabe que essa é uma situação que você está lutando, vai lutar o resto da vida para tem determinadas áreas que você não colocar uma disciplina rígida, você não vai ser bem sucedido. Sim, com a criança é a mesma coisa. Mas o fato de não colocar em prática, isso pior. Então, os pais devem disciplinar os seus filhos seguindo o exemplo do próprio Deus para conosco. Lá em Hebreus capítulo 12, 4 a 13, vai dizer que Deus disciplina todo filho que recebe e faz isso justamente porque ama. Não quer que o filho mantenha naquele padrão de estultícia, naquele padrão de teimosia, aquele padrão de práticas erradas. Então, o próprio Deus nos disciplina porque nos ama. Logo, a correção, a disciplina é demonstração de amor. A Clarissa já fazia isso, né, com as crianças. Deixava claro isso. Ela conversava e quando antes de aplicar alguma punição, alguma situação, ela falava assim, eu estou fazendo isso por quê? A criança tinha que responder. Porque a senhora me ama. Isso, eu te amo. E aí a gente sempre tinha algumas situações, né? Eu costumo dizer para você que supermercado é um laboratório social fantástico para você levar o seu filho. Tem pai que não gosta de passar nem na frente, mas se levar vai pedir. Esse é o processo, vai fazer parte. Mas eu digo o laboratório fantástico é o seguinte, sempre vai ter um Juninho lá, parece que tem uma escala, né? O supermercado não pode ficar nem um minuto sequer sem um moleque mal criado dentro do supermercado. E toda vez que você vai no supermercado, tem um. Não sei se, talvez você estava no corredor errado, mas você pode ter certeza que tem um. E quando você leva o seu, parece que é imã, atrai o negócio. Né? E aí o Juninho vai dar o showzinho dele. Aí você olha pro seu filho assim, e aí, você tá achando isso? E né, pai? Quer ficar igual esse menino, hein? Não, né, pai? Não. Aí as crianças já até passam assim, olhando pro Juninho, julgando pro Juninho. Né? Laboratório. Porque você vai disciplinar ele, mas ao mesmo tempo a comparação serve como mecanismo para que ele compreenda o padrão que você espera dele e aquilo que você não quer. Essa é a postura do dia a dia. Criar situações que te possibilite fazer com que ele veja na prática algo ruim e ele mesmo enxergue, nossa, fazer um negócio daquele é coisa feia demais.
Isso faz parte da correção. Vamos lá, caminhar. Ainda dentro desse ponto da disciplina, da correção, essa disciplina, tá, entre aspas, que a gente está seguindo aqui o padrão, ela deve obedecer aos ensinos da palavra de Deus, sendo aplicada de algum modo. Primeiro, com amor. Dá uma olhada lá em Provérbios 13. Vamos qualificar aqui como você vai aplicar a disciplina. Primeiro, com amor. Provérbios 13, 24 diz assim: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo. Pastor, depois do meio-dia, então não posso fazer? Não, meu amigo. Porque esse cedo refere-se que é quando ele é pequenininho, não é no horário. Por que minha mãe só me bate de manhã? A Bíblia diz cedo. Tem sempre a pessoa que interpreta, né? À tarde a mãe não me bate, nem à noite. Ela só me bate de manhã. Por quê? Porque a Bíblia diz disciplina cedo. Verdade. Deixa eu te contar uma história aqui, sem contar os santos. Mas é família, né? Você conta e tá pedindo depois. No Natal, e aquela coisa. Mas uma pessoa lá da família, na adolescência, queria emagrecer, aí comprou lá sei lá, eu não lembro se era um chá, se era um shake, sei lá, eu emagreci. Aí leu lá no negócio lá e tava assim, eu acho que era chá. Esquente a água, coloque o chá e descanse por 20 minutos. Você deixar o componente ali do chá ali, ficar 20 minutos na água quente, para depois você beber. O que a pérola fez? Cheguei ela após o almoço, né? Quando chegava, água quente, põe o chá, não esperava 20 minutos, o chá, fez o chá, misturava, coava, pá, e ia descansar. Só que os 20 minutos virava 2 horas, né? Aí até que eu, mas todo dia agora você está dormindo? Lê aqui. Fazendo o que está mandando. Aí alguém foi ler, não é nada disso. É o chá que vai descansar 20 minutos para sair todos os componentes aí para você beber. Ah, é? É. Então, cuidado, hein? A Bíblia diz, verso 24: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. O cedo é no sentido de quanto mais pequenininho você começar a disciplinar o seu filho, melhor. Não é para fazer isso só na parte da manhã. Pastor, esse cedo seria até o quê? Umas 9 da manhã? Cuidado, não é nada disso. Tudo bem? Mas a disciplina é uma demonstração de amor. Se você ama, você vai corrigir. Se você ama, você vai disciplinar. E é cedo, desde pequeno. É lógico que você vai ver aqui que existem um procedimento, mas é desde pequenininho. Vamos lá, Provérbios 19. Provérbios 19, verso 18. Vai dizer assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Moderação, o equilíbrio é essencial na aplicação da correção, da disciplina. Por isso que eu te disse que eu, particularmente, e a Clarice, nós definimos que havia lá, quando íamos utilizar de uma sanção física, de uma punição física, né, um tapinha lá no traseiro, nós definimos que faríamos escalonado, sendo o máximo 3 palmadas. Por quê? Porque, irmãos, já vi isso acontecer, né?
Tem dia que a mãe está tão atribulada, tanta situação, que o Juninho faz alguma coisa que é a gota d'água. Aí essa mãe, descontrolada, vai aplicar a disciplina e extrapola. A Bíblia diz que a disciplina nunca deve ser aplicada com emoção. Por isso que as mães antigas falam assim, na hora que chegar em casa, a gente conversa. A vontade da mãe já é pegar um moleque no meio da rua ali, amarrar no poste e dar 40 chibatadas. Né? Mas ela fala assim, não, chegando em casa, a gente conversa. Aí dá tempo dela dar acalmar, respirar, pensar direitinho, e aí escalonar a falta, isso é justiça, né? A dosimetria, que você está acostumado a ouvir no noticiário aí. Aí você tem tempo de pensar na dosimetria da pena, para você não extrapolar. Esse é o indicativo bíblico. E às vezes você vai colocar situações que dentro do seu pensamento são situações mais sérias, e aí pode mudar de filho para filho, porque cada filho vai ter uma inclinação diferente de pecado, né? Um vai ser mais mentira, o outro vai ser violência, o outro... Então você vai escalonar de acordo com o réu. Tem criança que o negócio é mentira, então você vai escalonar. Ó, mentira para você é 3 palmadas. O outro é violência, é ira. Então, ó, no seu caso vai ser isso. Porque o padrão aqui de equilíbrio, de moderação na disciplina é algo que a Bíblia vai chamar a sua atenção. Outra situação que você precisa entender, que é o próximo ponto aqui, é que a disciplina você tem que observar a idade. Esse equilíbrio, essa moderação, você vai levar em consideração a idade. Na minha educação, por exemplo, o combinado foi o seguinte: até uns 12 anos, quem aplicava a disciplina física em mim era minha mãe. Por quê? Meu pai militar, uma mão, né, daquele tamanho. Uma mãozada dele nas minhas costas, pegava costa, bumbum, coxa, panturrilha. Então, o combinado é o seguinte: então a mãe, né, tem uma dosimetria da pena mais tolerante. Aí depois dos 12 anos, eu praticamente apanhei pouco, apanhei 2 vezes só depois dos 12 anos. Aí as 2 vezes que eu apanhei depois dos 12 anos, quem foi foi o Xandão já. Aí já foi o Rubão, né? E aí já veio com a dose tal. Aí só foi 2 vezes, acabou, nunca mais tive problema, né? Tive uma escoliose sim, de leve, né? Mas resolveu o problema da adolescência. Tudo bem? Mas veja, você vai dosar com equilíbrio e considerando a idade. Veja o que diz Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 21. Falando aqui sobre os deveres da família. Colossenses 3, 21 vai dizer assim, na mesma ideia lá do não provocar a ira, né? Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. A ideia é que, segundo a idade do seu filho, tem situações. Se você quiser tratar o seu filho pré-adolescente como se ele estivesse ainda na primeira infância, inclusive na aplicação da disciplina, isso vai irritar. Quer ver um exemplo? Quando você é criança pequena, tem um filho pequeno, você fala assim, ó, vem cá, você vai levar uma palmadinha no bumbum porque você está sendo desobediente ao papai. Tudo bem. Aí você tem um menino de 9 anos. Você vai dar uma palmadinha no traseiro do menino? 2 anos. Aquilo mais humilha do que
Um menino de 8 anos, talvez a sua correção, a sua disciplina vai ser uma privação de alguma coisa. Vai surtir muito mais efeito do que uma palmadeira. Agora, você chegar para um menino de 2 anos e falar assim, você vai ficar sem a mamada das 2 horas. Vai ter algum efeito para ele isso? Não vai. Ele só vai ficar com fome e vai ficar chorando mais. No caso da criança pequena, a palmadinha vai surtir mais efeito do que a privação de alguma situação. Agora, para uma criança um pouquinho maior, tem mãe que fala assim, baixa a calça. Moleque de 9 anos. Cara, isso é mais humilhação do que correção. Então você tem que disciplinar o seu filho de modo que você não vai produzir irritabilidade e não vai conduzi-lo a desanimar. Puxa, não tem jeito de agradar meu pai, minha mãe. Então, essa sabedoria na aplicação da disciplina é essencial. O que mais? Voltando lá para Provérbios, vamos voltar lá para Provérbios 22. Provérbios 22, verso 15. Vai mostrar que o objetivo é gerar, promover o ensino, mudança, né? Mudança, formação de caráter. Então vai dizer assim, ó, Provérbios 22, 15. A estultícia, ser estulto, né, tolice, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, que se você aplicar a disciplina, inclusive física, com amor, com equilíbrio, segundo a idade do seu filho, isso vai produzir ensino. Os psicólogos vai dizer para você que a disciplina física é algo medieval. É algo que não resolve. Só que, mesmo quando ainda não era psicólogo, eles mesmos, né, que propuseram uma postura diferente na educação, tirando o castigo físico, para não gerar traumas no juninho, ao invés de pontuar os critérios de limite que a própria Bíblia dá para a aplicação da correção física, o que eles criaram? Eles criaram uma geração que, por não ter recebido a vara da disciplina e o limite de uma maneira que os ensinou, gerou uma geração de suicidas. Inclusive, filhos do pai da psicologia moderna, né? Aquele que chegou para você e falou assim, me dá o seu filho, eu faço dele o que eu quiser com a psicologia. Um dos filhos dele justamente se suicidou. Então, seguir as variações e modismos da ciência em detrimento de um padrão milenar da sabedoria bíblica é gerar problema. Fique com a Bíblia, é o primeiro princípio. Se a Bíblia diz que a vara da disciplina traz justamente ensinamento, é o que afasta o seu filho da estultícia, saiba que esse é o padrão. E se você rejeita o padrão bíblico e fica com o conselho dos ímpios, isso vai ter um custo. Não queira ser mais sábio do que Deus. Ah, não, o Juninho não dá certo, vou fazer diferente. Você sabia que no Brasil, estou falando de Brasil, nós temos, eu não sei te falar qual é a população de adolescentes no Brasil hoje. Pode pesquisar isso depois.
vamos dividir aí os 200 e poucos milhões que nós temos, nós vamos ter pelo menos aí na faixa de 12 a 18 anos, que é o considerado, apesar que os psicólogos já pôs para 35, né, para quebrar o galho do Juninho, mas a gente ainda entende que é de 12 a 18. Se for, vamos pensar que a gente deve estar falando uma faixa do, sei lá, dos 50 milhões, 20 milhões, 21 milhões, 21 milhões de adolescentes. Você sabe que por ano, pesquisa aí para mim, Carlão, só para eu dar um número exato, suicídios entre adolescentes. A última pesquisa que eu fiz, por ano se morre 1.000 adolescentes, 1.000 só no Brasil, por suicídio. E pasmo, inclusive dentro da igreja. Adolescentes cristãos. Acontece. Tem aí? Saiu aí? 1.000. 10 a 19 anos. 1.000. Você fala assim, mas 1.000, o que é 1.000 de 21 milhões? Amigo, 1 de 21 milhões. Para mim é muito. Mas são 1.000. São quantos dias no ano? 365 dias, não é isso? Você põe uma média para facilitar o negócio? 3 por dia. Aí você fala, por que um adolescente entra nessa barca furada? Se você está fazendo psicologia e quiser fazer um TCC interessante, relevante para a vida aí, humana, em vez de você ficar fazendo esses trem de ideologia aí furada, faz uma pesquisa, pega aí um estudo de caso desses adolescentes, vai estudar quem eram esses adolescentes. Você pode ter certeza que a maioria deles não teve limites, não teve disciplina, não teve educação, não aprenderam a se autogovernar e por isso entrar nessa barca. É disso que nós estamos falando quando tratamos de usar os padrões bíblicos para a educação dos seus filhos. E tem cristão dando ouvido muito mais aos conselhos dos ímpios do que meditando na lei do Senhor de dia e de noite, e tem aplicado na educação dos seus filhos um padrão diferente daquele que a Bíblia exige de você. A colheita também vai ser diferente. Se você plantar, não, eu não concordo com isso da Bíblia, tudo é um direito seu. Mas você vai colher um fruto diferente daquilo que a Bíblia produz. Pode ter certeza disso. Em última análise, a melhor coisa que você pode fazer como demonstração do seu amor para o seu filho é tirar dele a estultícia. E segundo a Bíblia, um instrumento para que isso aconteça é através da vara, da correção, da disciplina. Não queira ser mais esperto do que o Criador. Cuidado com o conselho dos ímpios. Capítulo 23. Capítulo 23 de Provérbios, verso 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A Bíblia vai te chamar a atenção da responsabilidade como pai de aplicar corretamente, com amor, com equilíbrio, seguindo a idade, a correção e a disciplina na vida dos seus. Criai-os na disciplina, na administração da disciplina. Efésios 4, nós lemos também. Então, não queira fazer uma experiência diferente, irmãos, na educação dos seus filhos. Siga o padrãozão milenar da sabedoria bíblica. A geração que foi disciplinada, que é a geração daqueles que estão aí na faixa de 50, 60 anos hoje, até tem uma comunidade, né, nas mídias, de vez em quando os caras falam, se você nasceu com 60, 70, 80, você é
a melhor geração que esse mundo já viu. Por quê? Porque a mãe descia a varada, não sei. Alguns põem lá, né? Uma vara assim de goiabeira, né? Sem folha. A primeira vara da infância e juventude que eu conheci. Né? Porque os filhos eram corrigidos. E é a turma que aguentou aí as crises sem pensar em suicídio, sem pensar em fugir do negócio, sem pensar em sair correndo. A disciplina, na visão bíblica, é um instrumento para livrar o seu filho da estultícia e mais, livrar os seus filhos do inferno. Em que sentido? Não só na perspectiva espiritual, mas em todos os sentidos, irmão. Uma criança que aprendeu a ser disciplinada desde cedo, ela está preparada para todas as outras situações da vida. Porque ela aprendeu limites, ela aprendeu a se autogovernar, ela aprendeu a passar vontade. Ela aprendeu que os seus atos terão consequência. Hoje, qual que é o problema do Enzo? Né? Geração Enzo. Ele acha que os seus atos são inconsequentes. E os pais fazem isso. E às vezes dentro da igreja. Deixa eu te contar uma outra historinha aqui que eu fiquei tiririca da vida. A pessoa até acabou saindo da igreja por um tempo, depois voltou, brigou comigo, até de quase vir me bater. O cara era líder da igreja. Tinha um filho, fez 18 anos, o Juninho. Aí o papai, querido, amado, né, amoroso, foi lá e comprou um carro pro Juninho. Um carro zero pro Juninho. Aí o Juninho vinha para a igreja, todo. Aí num belo dia, um trabalho da igreja, imagina que a igreja em esquina, o Juninho brigou com a namorada. Ficou nervosinho. Saiu da igreja, montou no carro dele e saiu cantando pneu. Na hora que ele fez a curva, ele perdeu a direção e tinha um carro de uma outra irmã que ainda estava com o selo de zero da concessionária. O Juninho pegou o carro dele e quis fazer uma unificação com o carro da irmã. Os dois virou uma só carne. Né? Acabou, cara. Amassou o dois. O Juninho conseguiu desgrudar o dele e saiu meio sim e foi embora. O que você vai fazer? Na minha pergunta, perguntar para mim o que você vai fazer? Vende a sucata do Juninho. Vende o carro do sucata da mulher e dá um carro zero para ela. Porque se arrumar esse carro dela, já perdeu metade do valor. Na perspectiva cristã, você vende o carro do Juninho, dá uma bicicleta para ele, pega o dinheiro, vende o dela batido, ela vai dar, e dá um novo, zero. Aí o cara fala assim, detalhe, o carro do Juninho não tinha seguro. E a moça também não, tinha acabado de tirar da concessionária, estava vendo que não tinha. O que o pai fez? Molhou a mão lá de um corretor de seguro para fazer um seguro retroativo. Quinze dias depois, estava o Juninho de carro, outro carro, novinho. O que você está ensinando, cara?
que os atos do Juninho não têm consequência. Agora, ele ensinou o filho dele com 18 anos isso? Não, não. Ele vem fazendo isso desde cedo. Desde cedo. Aí eu fui para cima como pastor, falou, você está errado. Aí brigaram comigo, quiseram me bater, sair da igreja um tempo. Aí depois vieram, me perdão, me consideraram da igreja. Eu estava saindo também, estava dando igreja, então resolveu lá. Está lá. Tudo bem. Mas veja o mal que um pai pode fazer quando ele não aplica um padrão bíblico. O moleque já tinha 18 anos. Mesmo que ele errou, tenha errado uns 18 anos, seria a oportunidade de você tentar consertar o negócio agora. Agora, Juninho, vem cá, aconteceu isso? Você ficou nervosinho? Não, meu amigo, tudo tem consequência. E outro, você já tem 18 anos, é você que vai lá negociar, vender o seu carro. É você que vai lá negociar para comprar o carro zero da irmã lá que você bateu. Se você vai financiar, não sei. E você vai ter que restituir o carro que você bateu da irmã lá. Porque ela não tem culpa nenhuma que você estava nervosinho. Só que a maioria dos pais querem encobrir o erro dos filhos. Isso é conselho de ímpio. Isso não é padrão da lei do Senhor. Cuidado. Porque o jeito de você ensinar, o Juninho vai aprender. Tudo bem? Vamos lá. Capítulo 29. Para a gente terminar aqui esse ponto. Provérbios 29, 15. Mais uma vez, vai falar da bendita vara. Ó. A vara e a disciplina dão o quê? Olha que coisa. Dão sabedoria. Você vai ensinar autocontrole, você vai ensinar limites, você vai ensinar que tudo tem consequência na vida. A vara e a disciplina, mas a criança entregue a si mesma, o Juninho entregue a si mesmo, venha fazer o quê? Envergonhar a sua mãe. Esse é o resultado. E não importa, viu, gente? Porque vai virar adulto, não sei o que, tarará. Toda a família tem um Juninho desses. Você vai olhar assim, o cara é vergonha pra família. Porque ele não tem limites, porque ele não tem postura, ele não sabe andar, ele acha que as suas obras sempre tem alguém para limpar os desserviços que ele faz. E a tendência é esse cara ser vergonha para a família até morrer. Tudo porque faltou a vara e a disciplina para dar sabedoria. Quero terminar então esse ponto citando Von Braun. Gerard Von Braun vai dizer assim no livro A Família da Aliança. Sobre a disciplina ele diz: talvez um tapa no traseiro seja necessário para aguçar alguns ouvidos. Pode ser que a única maneira de fazer com que os ouvidos se tornem sensíveis seja através do bumbum. Por isso que vem carnudinho, né? Já com airbagzinho, que é para suportar o impacto. Então, o doutor Gerard Van Groen vai dizer, olha, às vezes um tapinha no traseiro é que vai despertar o ouvido. Já viu aquilo lá? Juninho, não faz isso. Juninho, desce daí. Juninho, você vai cair. Juninho, não sei o quê. Aí, de repente, você vai lá e... Juninho. Não é assim? É o que o, o, Van Groen está dizendo. Às vezes,
Você precisa acionar o componente ali que Deus preparou para receber o impacto. Pronto, agora está ligado. Não, mãe, o que foi? Não é para fazer? Ah, entendi. Pronto. E ele usa essa perspectiva, usando esses textos que nós trabalhamos aqui, sobre a vara e a disciplina, para dizer, olha, tem criança que vai precisar disso para aguçar o entendimento, aguçar a sabedoria e estar preparada para obedecer. Veja, nós estamos estudando as posturas para aplicarmos os princípios bíblicos da educação. A Bíblia como regra de fé e prática, né? A Bíblia como fonte de autoridade, uma tarefa do casal e do investimento integral por toda a vida. Como que eu coloco esses princípios em prática? Primeiro, amando, sabendo que meu filho não é peso, não é estorvo, mas é bênção. Né? Meu filho é presente de Deus, é bênção vinda da parte de Deus. Depois, não provocando a ira, sendo exemplo para ele, de limite e tudo mais. E terceiro lugar, disciplinando, corrigindo, dentro de um padrão que a Bíblia te apresenta de correção, com amor, com equilíbrio, segundo a idade e visando a sabedoria e o ensinamento. Semana que vem a gente continua ainda tratando das posturas, vamos trabalhar com Deuteronômio, né, que trata com mais ordens para você colocar em prática na educação dos nossos filhos. Alguma pergunta sobre principalmente esse ponto que nós trabalhamos hoje? Que é o disciplinar, o corrigir. Vamos lá, Bruno. Olha, tá. Sim. Mas veja, por isso que o limite, uma das situações que nós trabalhamos, é que o limite tem que ser bastante claro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro da sociedade natural, o réu primário ele recebe a mesma pena que um cara que é constante naquele crime que ele está fazendo? Não. E aí, se você aplica uma pena maior para o cara que está reincidindo, ele fica chateado porque o réu primário recebeu uma pena menor? Não, ele já sabe, porque isso já está na regra. Então, em questão de filhos, você usar dosimetria diferente, por conta da dificuldade do seu filho, porque cara, tem filho que ele vai ser verdadeiro, ele não tem problema com mentira, ele tem problema com a ira. Então, você vai transparecer isso de modo claro nos limites que você vai transparecer. Você vai chegar e aplicar, meu amigo, cada caso é um caso. Então, no seu caso, você não está mentindo, parabéns, por isso você não vai receber 3 palmadas. Você já não mente, mas você está tendo dificuldade com essa situação, você está sendo desobediente nisso aqui. No seu caso, essa dosimetria vai servir para você nessa situação. Agora, isso quando você tem filhos em idade que você tem condição de apresentar esse limite claro. Por exemplo, o cara teve um filho, no meu caso, tinha 10 anos quando nasceu meu irmão. Então, fica claro. Agora, quando você tem, no meu caso, que era pequenininho, era tudo pequenininho, ele não tem condição de avaliar esses limites de modo claro. O que a gente fazia? O que era problema de um, acabava associando com o problema dos outros. E aí, o que acontecia? Você colocava a dosimetria para todo mundo. Então, quem mentir é 3, mas você sabe que aquele lá não vai ter problema para mentir, então não vai. Quem também for violento, bater no irmãozinho, também vai ser 3. Você sabe que aquele que mente, ele não vai bater, mas então, ele não vai. Então você coloca a dosimetria nesse sentido, tranquilo. Mas você tem que deixar claro. Quando a criança te permite fazer a diferenciação, por conta da idade dela, ela vai entender,
você faz a diferenciação, pronto, acabou. Agora, se não, aí você iguala para deixar um limite mais claro. O que irrita a criança? Não ter limites claros. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Quando que eu posso fazer e quando que eu não posso fazer. Onde que eu posso fazer e onde eu não posso fazer. Lembra aquela situação, né, até que eu falei, do pai de cuecão e o filho pergunta, pai, posso ficar de cuequinha? Pai, pode. Aí depois a SAF foi visitar lá, um moleque de 9 anos aparece de cueca na sala. É porque você não ensinou o limite claro. Ó, você pode desde que estejamos sozinhos em casa. Então, quando que eu posso? Você vai pôr o limite. Onde que eu posso? Você pode sair para a praça desse jeito? Não, não pode, é só em casa. Então, onde, quando? Você vai definir os limites da maneira mais clara à medida que ele for crescendo e vai compreendendo aí os limites que você vai estabelecer. Se tem vários filhos, respondendo novamente a sua pergunta, então, às vezes, se for tudo pequenininho, não tem condição de estabelecer de modo claro esse limite, põe as penas daquilo que você está tratando com os filhos, com o meu exemplo aqui, das 3 palmadas, na situação de mentira, na situação de malcriação, rebeldia, ira, seja lá, 2 mais leve, 1 não sei o quê, e só lá uma administração se for alguma coisa tranquila do dia a dia. Tudo bem? Vocês conseguiram? Beleza? Tá bom. Mais alguém, irmãos? Tranquilo? Vamos orar. O que eu quero que você grave é o seguinte: a palavra de Deus, irmãos, ela traz diretrizes para todas as áreas da sua vida. Até para lidar na educação dos seus filhos. Não despreze a palavra de Deus em nada, em nenhuma área. Não ouça conselho de ímpios. Prefira ficar com a palavra. Ela é inspirada por Deus. O seu psicólogo, o seu pedagogo, não.